Olá, eu sou o Juliano Cortinhas, professor de Relações Internacionais na Universidade de Brasília. No momento, eu moro na Virgínia, nos Estados Unidos, onde eu sou professor visitante na Universidade da Virgínia, atuando aqui no Departamento de Política da universidade. Pesquiso já há alguns anos, pouco mais de 20 anos, relações internacionais, e principalmente nesse âmbito, aspectos de segurança internacional. Hoje a gente está aqui para conversar um pouco sobre questões envolvendo a guerra da Ucrânia, a partir de uma visão de geopolítica, com foco em específico nas disputas de poder entre grandes potências. Então, isso é um resumo, né, das ideias principais que eu vou trabalhar, começando a falar sobre a relação entre duas das maiores potências internacionais, os Estados Unidos e a Rússia, ex-União Soviética, né? A Rússia teve um processo muito difícil de reformulação da sua posição internacional no final dos anos 80, início dos anos 90. Ela passa por aquele processo todo de final, né, da União Soviética e tem nesse processo de reconstrução momentos muito atribulados, né, deixando de rivalizar com os Estados Unidos, que ficou, né, como a grande potência do mundo desde então. Alguns autores, né, em especial um autor chamado Samuel Huntington, chama esse momento, né, de momento unimultipolar, um momento em que na geopolítica internacional havia somente um polo de poder em termos militares. Os Estados Unidos seriam o único país do mundo capaz de fazer guerras em todo o planeta, e multipolar também, né, no viés econômico, no viés comercial, já que os Estados Unidos dependem em muito, né, de toda a dinâmica de países que envolvem o comércio mundial, né. Os Estados Unidos não conseguem prevalecer nas relações internacionais sem manter fortes relações com outros países. Nesse sentido, né, os Estados Unidos nadam de braçada, vamos dizer assim, por algum tempo, boa parte dos anos 90. O então presidente americano, né, Bill Clinton, consegue reconstruir a economia dos Estados Unidos, que estava passando por muitos problemas naquele momento, né, quando ele assume, tanto que ele ganha a eleição, né, com o lema "It's the economy, stupid", né, dizendo que o principal objetivo naquele momento era reconstruir a econômica, que vinha de anos e anos de déficit a partir das políticas de Reagan e do seu sucessor, o George Bush pai, né, que havia feito uma guerra, né, para libertar o Kuwait, que havia sido invadido pelo Iraque, gastado bastante dinheiro também, enfim, e eram anos de bastante déficit orçamentário, né. Clinton reconstitui a economia dos Estados Unidos, reconstrói essa economia, reequilibra, e aí sim os Estados Unidos adquirem, né, essa grande prevalência internacional. A Rússia fica mais, digamos assim, adormecida, né, tentando se reequilibrar internamente, e em paralelo ao processo entre essas duas potências, nós temos aí a ascensão chinesa, né, que é talvez o grande fator de alteração nas relações internacionais durante as últimas décadas. Diferentemente dessa rivalização Estados Unidos-União Soviética, a China não traz, né, essa noção de se expandir ao longo, né, se expandir pelo mundo, né. Ela faz uma política muito mais voltada para dentro, tentando construir uma economia grande o suficiente para diminuir os seus imensos níveis de pobreza, né? E aí começa, a partir principalmente de investimentos público-privados, né, de parcerias público-privadas, a trazer investimentos para dentro, vai ao mesmo tempo importando, né, pensadores estrangeiros, empresas, o capital estrangeiro de modo geral, ao mesmo tempo em que exporta cérebros, né, de modo bastante controlado, ou seja, a China começa a mandar seus cidadãos estudarem em vários países do mundo, aqui nos Estados Unidos, né, onde eu estou morando. Muitos chineses, ainda hoje, nas universidades,
desde graduação, passando por mestrado e doutorado, enfim, e depois desse período fora, retornam à China de modo a acelerar esse processo de avanço tecnológico chinês, né? Então, ao longo das últimas décadas, a China vem fazendo um processo constante de crescimento econômico, ao mesmo tempo em que mantém a sua política, né, bastante, de modo bastante diferente, né, do que nós conhecemos como uma democracia ocidentalizada, né. O padrão de relações sociais na China é um padrão extremamente diferente, é um padrão que, na minha opinião, se adequa, de certa forma, à cultura, né, que eles têm na China, uma cultura bastante diferente da nossa, que visa, né, a coletividade em detrimento, muitas vezes, das liberdades individuais. Os chineses têm isso mais arraigado nas suas personalidades, e é por isso que, nesse sentido, né, diferentemente do que muitos pensavam, vejam, por exemplo, que nos anos 90, né, no início dos anos 90, um dos livros, das obras de geopolítica que se torna famosa, é o chamado Fim da História, né, e o Último Homem, livro publicado por Francis Fukuyama, em que ele dizia que o liberalismo ocidental norte-americano haveria vencido todos os seus potenciais adversários e por isso não haveria uma nova formulação econômica que surgiria para substituir aquilo, porque essas formulações diferentes elas viriam somente quando não havia satisfação com aquela vigente, com aquela preponderante, né? Isso nunca ocorreu. Enfim, o liberalismo continua sendo, né, o liberalismo estadunidense continua sendo a forma de organização social mais difundida no mundo, porém não a única, né? O socialismo, né, de matriz chinesa, como eles mesmos chamam, né, continua ainda vigente e não há sinais de que ele possa ser substituído por outra forma de organização político-social nos próximos anos, né? Até agora vem atendendo, porque vem sendo reformulado em vários momentos pelo governo chinês, né? Ele vem sobrevivendo. Tá? Então, a ascensão chinesa não tem relação tão forte com esse processo direto da guerra da Ucrânia, mas interfere nele, né? É uma variável interveniente, como a gente chama. Então, a gente tem esses dois processos, né, ocorrendo em paralelo. De um lado, a gente tem os Estados Unidos se tornando a grande potência do mundo, de outro lado, a ascensão chinesa em paralelo, né, uma ascensão que os Estados Unidos pretenderam conter ou amenizar a partir do que se chamou de política de engajamento, né? Clinton mesmo usava essa terminologia na sua política externa, engajar para conter, ou seja, enquanto nós estivermos engajando a China, criando uma relação de interdependência com ela, ela não vai se tornar um adversário, um rival a ponto de minimizar a nossa sensação de segurança, né? Anos 2000, eleição do George W. Bush, né, o filho do ex-presidente Bush, e com essa eleição há toda uma reviravolta na política estadunidense pela emergência dos chamados neoconservadores, né, que pretendem dar uma guinada na política externa daquele país e implementar uma política externa muito mais assertiva, muito mais intervencionista no mundo, né? Não que Clinton tenha retirado os Estados Unidos dos espaços internacionais, mas a ideia dos neoconservadores era ser mais assertivo em relação a essa presença. Uma das obras interessantes que pauta o neoconservadorismo é uma obra chamada Present Dangers, publicada ainda em 2000, entre 1999 e 2000, de dois autores, Kristol e Kagan. Além do Kristol e do Kagan, em 1990, outro autor já havia publicado um texto chamado Unipolar Moment. Esse autor é denominado Charles Krauthammer. Então, esses autores todos, eles dizem o seguinte: os Estados Unidos precisavam intervir com força no mundo para evitar quaisquer chances de que um potencial adversário surgisse. Krauthammer chama o momento unipolar como o momento em que os Estados Unidos haviam se tornado a grande potência internacional. E para ele,
existia uma chance de os Estados Unidos, naquele momento, entre 90 e 91, tornarem esse momento unipolar uma era unipolar, consolidando, então, a sua hegemonia por longo tempo, né? Da mesma forma, para Christo e Kagan, o perigo do presente, né, ou aquilo que eles chamam de present danger, seria a inação dos Estados Unidos. E com Bush, né, esses pensadores vêm à tona, emergem no cenário dos Estados Unidos. O que ocorre, porém, é que há o 11 de setembro, né, e isso acelera o processo, lá a partir de 2001, de ascensão dos Estados Unidos pela força no mundo, né? Então, isso é constituído, é consolidado a partir da chamada Guerra ao Terror. Os Estados Unidos invadem o Afeganistão, invadem o Iraque, despendem um monte de dinheiro lá. Há autores, né, a professora Linda Bilmes, por exemplo, de Harvard, estima em 6 trilhões de dólares os custos da Guerra ao Terror, mas há outras estimativas que chegam a 10 trilhões de dólares os valores investidos pelos Estados Unidos nesses empreendimentos que duram aí 20 anos no Oriente Médio, né? Estou chamando a atenção para tudo isso e para o início da Guerra ao Terror, porque isso tem muita relação com o que ocorre nos últimos 3 ou 4 anos, né? A gente tem um processo de crise a partir ali de 2008, né, que começa a desafiar, né, esse processo de ascensão econômica dos Estados Unidos, de liderança econômica dos Estados Unidos, a crise do subprime ali em 2008, tem muita relação com a guerra ao terror, né, porque os Estados Unidos não tinham mais um fluxo de caixa tão forte quanto já haviam tido anteriormente, nos anos Clinton, mas tem a ver também com uma série de desequilíbrios internos da economia estadunidense, né. Passou esse momento de crise, mas ele deixou aí vários rescaldos adiante, né? Então, os Estados Unidos passam por momentos de desequilíbrio ao longo da gestão Obama, e com o Trump há uma série de testes ao próprio processo, né, de consolidação da democracia americana, que está plenamente consolidada, são mais de 200 anos de regime democrático. Por outro lado, é uma democracia que passa por alguns problemas internamente, inclusive no seu formato, né, de eleições. Há aqui nos Estados Unidos 50 eleições e não uma eleição como há no Brasil, né? Não há um Tribunal Superior Eleitoral, não há uma lei eleitoral para todo o território. Pelo contrário, cada estado regula a sua eleição e diversos deles vêm enfrentando problemas bastante sérios, que vão desde formato de urna até quem pode votar, onde é que são os pontos de votação prévia ou não, enfim, as mais diferentes dinâmicas ocorrem aqui nesses processos eleitorais deles, e isso tudo vem colocando em xeque, né, a crença da sua população no próprio sistema democrático. O fato é que os Estados Unidos, então, ao longo dos anos, vem passando, né, por crises tanto econômicas quanto políticas, e esse processo de ascensão chinesa, diferentemente do que se acreditou, continua bastante firme, bastante consolidado mesmo após várias décadas. Esse é o cenário que a gente tem nos últimos 4 anos, mais ou menos, né, e é um cenário que vem sendo percebido e vem sendo avaliado por Vladimir Putin, governante russo, como um momento de oportunidade, né. Em paralelo a essa ascensão chinesa, a Rússia começa com Putin, né? Putin governa a Rússia entre idas e vindas, né? Nos últimos 23 anos, mais ou menos, né? Ele chega entre 99 e 2000 ali, ao comando da Rússia, mas Putin governa a Rússia com muito mais sucesso do que os seus antecessores, né? E vem ao longo do tempo trazendo mecanismos de fortalecimento, né, novamente, desse país que já havia sido uma grande potência internacional. Mesmo assim, Putin vinha operando dentro das dinâmicas do sistema internacional, das leis internacionais, até muito recentemente, né? E uma grande base para essa operação, né, de Putin, mesmo que dentro das regras, mas para esse fortalecimento da Rússia nas relações exteriores, vinha sendo e continua sendo, né, a exportação de energia,
né, seja por meio do petróleo, seja por meio de gás, principalmente, a Rússia tem obtido boas relações, principalmente com os países europeus, mas tem conseguido se consolidar como um país cada vez mais relevante, né? Dito isso, né, e vistos esses momentos de crise pelos quais os Estados Unidos passaram recentemente, Putin vê ali uma janela de oportunidade, né, e começa a criticar de forma cada vez mais dura, cada vez mais firme, os processos de expansão da OTAN que ocorreram após o declínio da União Soviética, né? Durante a Guerra Fria havia dois grandes tratados internacionais de segurança, de um lado a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, de outro lado o Pacto de Varsóvia, com o fim da União Soviética assume o Pacto de Varsóvia, e a OTAN inicia um processo de expansão em direção à Europa Oriental. É um processo que a Rússia sempre criticou, mas nunca de forma tão veemente quanto nos últimos anos. Esse processo, então, é claro que eleva, né, as rivalidades entre duas das principais potências internacionais, a OTAN se posicionando cada vez mais próximo da Rússia. Não havia sinais claros de que a OTAN iria atacar, enfim, ou iria se tornar uma ameaça concreta à Rússia, mas a própria presença de tropas adversárias cada vez mais próximas ao seu território era um fator de insegurança, um fator de instabilidade, na opinião de Putin. Dito isso, né, não considero que seja uma causa, vamos dizer assim, uma razão legítima para que Putin invadisse a Ucrânia de forma alguma. Não se pode colocar isso como sendo algo aceitável, né? Porque foi invadido um país soberano, a Rússia toma uma decisão unilateral de marchar sobre outro território, o que é crime internacional, né, o que contrapõe o direito internacional. Então, dito isso, né, a gente pode colocar a expansão da OTAN como uma das causas dessa invasão, mas há também, né, que se considerar que Putin agiu criminosamente quando tomou essa decisão. Para além disso, não se pode negar que a Rússia tem um perfil expansionista, né? Já demonstrou isso ao final da Segunda Guerra, quando não cumpre os acordos de Yalta e Potsdam, não se retira da Europa Europeia, da Europa Oriental, e também em outros momentos da história russa, né? Então, a Rússia tem uma tendência também expansionista, né? E isso se concretiza, mais uma vez, na invasão do território ucraniano. Já havia sido invadido, né, na Crimeia, enfim, Putin já tinha consolidado a sua liderança sobre a Crimeia, e agora, aparentemente, consolidará a sua presença, né, a presença russa no Donbás, né, na região de Donbás. No início da guerra, houve muitas críticas em relação a não só a invasão em si, mas também houve muitas críticas ao próprio desempenho militar russo, né? Problemas de logística, problemas de movimentação de tropas, de movimentação de suprimentos. Não se tinha uma lógica muito clara de quais eram os objetivos de Putin no terreno. Ele dizia que os objetivos eram desnazificar a Ucrânia, o que é completamente desconectado da realidade, né? Por mais que haja a presença, né, de alguns grupos neonazistas na Ucrânia, há também tais grupos na própria Rússia, enfim, mas não era essa a motivação de Putin. A motivação de Putin claramente era conquistar um território e fazer uma zona tampão entre a OTAN e o território russo, né, de modo a enfraquecer também a Ucrânia. Hoje está cada vez mais claro que não somente os russos tiveram dificuldades no terreno, mas também o Ocidente joga um peso muito importante nessa dinâmica da guerra, né, fornecendo milhões e milhões de dólares em equipamentos para a Ucrânia. Então, boa parte de tudo o que está acontecendo no terreno, dessa grande capacidade de resistência, né, da Ucrânia, e isso tem se dado não só a partir dos militares, mas também da população em geral, é a alimentação, né, dessa população com armamentos ocidentais.
E aí eu tenho um ponto importante de crítica sobre essa prática, que é um fator perceptível. O Ocidente, e aí eu chamo de Ocidente, né, os Estados Unidos e a União Europeia, principalmente, não vem fazendo esforços no sentido de encerrar o conflito. Pelo contrário, né, tem sido o objetivo dos Estados Unidos e da União Europeia a manutenção do conflito no tempo, porque quanto mais durar esse conflito, mais enfraquecida a Rússia sairá dele. Então, há um processo de tentativa de enfraquecimento russo, até como uma forma de impedir que no futuro a Rússia repita, né, uma invasão territorial a outros vizinhos, né, como a Finlândia, por exemplo, que vem pleiteando, né, a sua entrada na OTAN. Dito isso, né, se a gente olha como principal foco de preocupação a população ucraniana, né, o cidadão ucraniano, a cidadã ucraniana, de longe quem mais está sofrendo com isso tudo que vem acontecendo, e não há sinais de que a guerra irá ser encerrada nos próximos dias, talvez nem nos próximos meses, né? Até porque há um esforço de manutenção no tempo dessa resistência, da resistência ucraniana para enfraquecer a força ao poderio militar russo. Um último ponto sobre isso, né, é que em termos de cenário futuro, o que parece é que a Rússia está cada vez mais definitivamente, né, alcançando a superioridade militar no Donbás, deve anexar esses territórios em breve. Eu não esperava, né, e até fiz entrevistas na mídia sobre isso, que a guerra durasse tanto, até porque as dinâmicas, né, de imposição de sanções econômicas à Rússia foram inéditas. Conseguiu-se um nível de expansão dessas sanções inédito e muito forte, né, sobre a economia russa, mas Putin administrou esses processos e hoje a Rússia tem uma economia que vem crescendo de forma até bastante surpreendente, e não só isso, vem ainda, né, continuando a manter o seu grande nível de exportação de hidrocarbonetos para a Europa, né? Então, a economia russa não foi afetada, né? O próprio rublo, enfim, não foi afetado como se esperava. Então, o cenário é um cenário de provável vitória russa na Ucrânia. Não está claro se Putin queria conquistar todo o território ucraniano, retirando o presidente Zelensky do poder ou não. Se esse era o seu objetivo, ele teve, né, um fracasso nesse objetivo maior, porém, tende a manter o seu objetivo secundário, que é a conquista de uma zona tampão entre o território russo e a OTAN, né? Para além disso, fica claro agora que, muito provavelmente, essa política do Zelensky, né, de se aproximar cada vez mais da União Europeia e da OTAN, não terá sucesso em breve no futuro. É difícil imaginar como Zelensky vai ser visto pela sua própria população após o fim dos conflitos, né? Será que valeu a pena ele ter colocado tantas vidas, né, na linha de tiro, em risco, enfim, né, para entregar o Donbás ao final ou não? Sendo essa a situação que eu vejo como a mais provável. Pode ser, por outro lado, que a Rússia seja derrotada, tenha que ser retirado o território ucraniano, e aí as pressões domésticas virão sobre Putin, né? A gente precisa aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, mas hoje o mais provável me parece que vai ser a vitória da Rússia e a anexação do Donbás a ela. Importante, né, 2 fatores. Primeiro, que se encontre uma forma de garantir que a Rússia não mais repita esse tipo de atitude em relação a outros vizinhos, né? Então, é preciso sentar com Putin na mesa de negociações ao final do conflito e entender as suas motivações e puni-las, né, na forma como for possível. Esse é um ponto. O segundo ponto, que tem relação com esse primeiro, é que a Rússia continuará sendo uma grande potência após a guerra da Ucrânia, né? Então, cada vez mais será relevante que os Estados Unidos tenham capacidade de manter diálogo com a Rússia e com a China, no sentido de reestabelecer um nível mínimo de estabilidade internacional, né? Já que
continuamos a correr o risco de nuclearização dessa dinâmica conflituosa entre os países, e é isso o que ninguém espera, né? Chegar a uma ameaça nuclear seria uma catástrofe internacional de proporções inigualáveis, e provavelmente a gente não continuaria na Terra, né, para contar essa história por longo tempo. Esse risco já foi maior, né? Hoje ele está diminuído, mas pode voltar a se tornar importante nos próximos meses. Agradeço aí a oportunidade, fico à disposição para próximas conversas, e desejo a todos aí uma boa conferência do Instituto Ethos. Muito obrigado.